O tempo que você vai levar para assistir a esse vídeo, cerca de 28 pessoas ao redor do mundo morrerão por causa de um problema que está se tornando cada vez mais comum: a solidão. Pense na última vez que você perdeu o sono às 2 da manhã olhando para a tela do celular. Você tem centenas de seguidores, dezenas de conversas abertas no WhatsApp e acesso instantâneo a praticamente qualquer pessoa do planeta. Mas se você precisasse de um abraço agora, de alguém para desabafar sobre o seu maior medo, para quantas dessas pessoas você realmente ligaria? Estamos vivendo na era mais conectada à história da humanidade e, ironicamente, também a mais solitária. A Organização Mundial da Saúde já trata a solidão como uma prioridade global de saúde pública. Não se trata de drama, frescura ou apenas tristeza. Trata-se de uma epidemia silenciosa que está alterando nossa biologia, reduzindo nossa expectativa de vida e também transformando a estrutura das sociedades modernas. Hoje, nós vamos entender o que está por trás do crescimento global da solidão e, mais importante, o que a ciência tem descoberto sobre esse fenômeno e como podemos combatê-lo. Para compreender por que a solidão machuca tanto, precisamos voltar dezenas de milhares de anos no tempo, para os nossos ancestrais que viviam na savana africana. O isolamento não era uma escolha de estilo de vida, era uma sentença de morte. Quem fosse expulso do grupo ficava vulnerável a predadores, tinha menos chances de encontrar alimento e também enfrentava enormes dificuldades para sobreviver sozinho. Por causa disso, o cérebro humano evoluiu para interpretar a rejeição social de maneira semelhante à dor física. Trata-se de um mecanismo de alerta. Quando nos sentimos excluídos ou sozinhos por longos períodos, o cérebro entra em um estado de sobrevivência. Ele libera cortisol e também adrenalina, hormônios relacionados ao estresse, porque interpreta aquela situação como uma ameaça real. É por isso que estudos amplamente divulgados pela comunidade científica indicam que a solidão crônica pode ter um impacto na mortalidade comparável ao hábito de fumar 15 cigarros por dia. Em muitos casos, ela representa um risco ainda maior do que a obesidade e até mesmo o sedentarismo. O problema é que viver constantemente em estado de alerta provoca inflamações no organismo, enfraquece o sistema imunológico e também aumenta significativamente o risco de doenças cardiovasculares, AVCs e até mesmo demência na terceira idade. Mas existe uma diferença importante que costuma gerar confusão. Isolamento social não é a mesma coisa que a solidão. O isolamento social é algo objetivo. Ele pode ser medido pelo número de interações e contatos que uma pessoa possui. Um monge vivendo em um mosteiro ou um escritor isolado em uma cabana pode ter pouco contato social e ainda assim viver em plena paz. Se já a solidão é subjetiva, ela representa a distância entre os relacionamentos que temos e aqueles que gostaríamos de ter. Por isso, a pior forma de solidão nem sempre acontece quando estamos sozinhos em um quarto, como estou, por exemplo. Ela acontece quando estamos cercados de pessoas e mesmo assim nos sentimos invisíveis. Pode acontecer durante uma festa cheia de gente, uma reunião de trabalho, até mesmo ao lado de alguém que amamos. É a sensação dolorosa de não ser verdadeiramente visto, ouvido ou compreendido. Mas por que esse problema parece ter explodido justamente agora? Que nunca tivemos tanta tecnologia para nos conectar? Por que estamos nos sentindo cada vez mais distantes uns dos outros? Uma das explicações está na forma como nossas interações passaram a funcionar. As redes sociais transformaram muitas relações humanas em algo rápido, superficial e também conveniente. Trocamos a profundidade pela praticidade. É muito mais fácil enviar um emoji de parabéns do que fazer uma ligação e conversar de verdade com alguém. Pouco a pouco, substituímos comunidades reais por feeds alimentados por algoritmos. Temas projetados para prender a nossa atenção na tela, e não para fortalecer os laços com as pessoas ao nosso redor. Outro fator importante é a maneira como nossas cidades e rotinas foram construídas. Milhões de pessoas migraram para grandes centros urbanos e passaram a viver em apartamentos onde muitas vezes sequer conhece o vizinho da porta ao lado. Além disso, a expansão no trabalho remoto trouxe inúmeras vantagens, mas também eliminou muitos dos encontros casuais que aconteceram normalmente no cotidiano. A conversa no corredor, o café compartilhado ou a troca de ideias durante o almoço. Nos tornamos mais produtivos e também eficientes, mas em muitos casos também mais isolados. Durante muito tempo, quando pensávamos em solidão, imaginávamos um idoso que perdeu o companheiro e também vive sozinho. Esta realidade continua existindo e merece atenção, mas os dados mais recentes revelam algo surpreendente. Hoje, os jovens entre 16 e 24 anos estão entre os grupos que mais relatam sentimentos intensos e frequentemente de solidão. É a geração que cresceu com smartphones, redes sociais e acesso constante à internet.
Eles possuem milhares de conexões digitais, mas muitas vezes enfrentam dificuldades para desenvolver vínculos produtivos no mundo real. O medo da rejeição, a comparação constante com vidas aparentemente perfeitas das redes sociais e a redução dos espaços de convivência pessoal contribuíram para o surgimento de uma geração que frequentemente prefere a segurança do isolamento ao risco de uma interação genuína. Felizmente, diversos países começaram a reconhecer a gravidade desse problema. O Reino Unido e o Japão, por exemplo, criaram estruturas governamentais específicas para estudar e combater a solidão. Uma das iniciativas mais interessantes é conhecida como prescrição social. Em vez de oferecer apenas medicamentos, alguns profissionais de saúde passaram a recomendar atividades que promovem conexões humanas reais com grupos de caminhada, aulas comunitárias de teatro, projetos de jardinagem e encontros de voluntariado. A lógica é muito simples. Em muitos casos, a falta de vínculos sociais também precisa ser tratada como uma questão de saúde. O que nós podemos fazer individualmente? A ciência aponta algumas estratégias simples e também eficazes. A primeira é valorizar as interações de baixa intensidade. Conversar com o porteiro, cumprimentar alguém no elevador, ou trocar algumas palavras com quem prepara o seu café pode parecer pouco, mas essas pequenas conexões ajudam o cérebro a reforçar o sentimento de pertencimento. A segunda é praticar a vulnerabilidade. Relacionamentos profundos não surgem de conversas superficiais. Elas começam quando temos coragem de mostrar quem realmente somos. Muitas vezes, uma simples frase como "as coisas não estão fáceis para mim ultimamente" pode abrir espaço para uma conexão genuína. A terceira estratégia é trocar conveniência pelo esforço. Relacionamentos exigem tempo, energia e também presença. Nem sempre é fácil sair de casa depois de um dia cansativo para encontrar amigos ou familiares. Mas são justamente esses momentos que fortalecem os laços humanos. Sentir solidão não é um sinal de fraqueza. Não significa que você fracassou, que existe algo errado com você, ou que ninguém gosta da sua companhia. A solidão é, na verdade, um sinal biológico. Assim como a fome indica que o corpo precisa de alimento, ou como o sono indica que você precisa dormir, a solidão indica que precisamos de conexão humana. É um lembrete poderoso de que fomos feitos para viver em comunidade. E se você que está assistindo a esse vídeo sente esse aperto no peito, faça um teste hoje. Quando terminar de assistir esse vídeo, feche o YouTube, pega o celular e envie uma mensagem sincera para alguém importante da sua vida. Cuidar das nossas conexões é cuidar da nossa própria existência. E se este conteúdo faz sentido para você, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário aqui embaixo e participe da conversa. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, ninguém foi feito para enfrentar tudo completamente sozinho.